Inspirai nossas ações, Senhor, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No domingo, iniciando a 21ª semana do tempo comum, a igreja meditava o Evangelho, na qual Pedro é o escolhido para ser o ponto de unidade dos filhos de Deus da igreja. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pergunta Jesus aos seus discípulos. E muitos dão respostas dizendo: é João Batista, é o profeta, é Jeremias, ou alguns dos grandes líderes do povo de Deus. Mas Jesus olha para os apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, levantando-se a voz, diz: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus vê ali em Pedro a manifestação do poder de Deus, a ponto de dizer que não foi Pedro quem disse, mas o próprio Pai do céu que revelou essa fé, essa profissão de fé por meio de Pedro. E Jesus vai dizer: feliz és tu, filho de Jonas. E ali confia a Pedro o poder de decisão, as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. É a decisão que a igreja toma nas questões de fé e de moral. E é em Pedro que nós mantemos hoje a unidade, representando atualmente o Papa Francisco. Estamos em união com o Papa Francisco. E também nesse Evangelho nós descobrimos que é importante termos a identidade, de conhecer a nossa própria identidade. E quem nos diz quem somos é o próprio Deus. Assim como Jesus perguntava quem ele era, também nós devemos perguntar quem somos a cada dia. E assim Deus vai nos revelando. Então este foi o mistério celebrado no início da 21ª semana do tempo comum, o mistério de Pedro, que representa a unidade da igreja dos filhos de Deus. Na segunda-feira, a igreja celebrou a festa de São Bartolomeu, conhecido no Evangelho como Natanael. O Evangelho nos diz que que Filipe vai dizer a Bartolomeu que encontrou um mestre. E Bartolomeu, de um modo meio que desconfiado, começa a duvidar, dizendo: será que de Jerusalém pode vir alguma coisa boa? De Nazaré? Filipe responde: vem ver. Então, quando iam em direção a Jesus, Jesus profetiza sobre Natanael: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E Natanael ficou perturbado com essas palavras e perguntou a Jesus: de onde me conheces? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Daí Natanael, com grande fé, responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus diz:
Tu crês porque disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores ainda do que estas verás. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim, Jesus profetizava diante desse homem sem falsidade, que ele veria a sofrer o martírio, veria o céu, essas coisas maiores, os anjos de Deus subindo e descendo, e assim aconteceu o seu martírio, um dos mais cruéis que se pode imaginar. Arrancaram-lhe totalmente a pele de seu corpo. Num ato de amor, Natanael confiou a sua vida a Jesus, àquele que veio de Nazaré. E Jesus viu neste homem o seu coração, e também Jesus vê em nós o nosso coração, a nossa fé, que por vezes também é vacilante, como foi a de Bartolomeu, incrédulo, mas que depois de um encontro pessoal pode dizer de coração que tu és o Filho de Deus. Procuremos também viver sem falsidades, com um coração limpo e verdadeiro diante de Deus, porque assim conseguiremos ver coisas maiores do que as maravilhas de Deus. Veremos o céu. E se for até possível, sofrer o martírio, que assim seja para a glória de Deus. Na terça-feira, no dia 25, a igreja celebrava também a memória de um grande santo, a memória de São Luís de França, um grande pai de família que doou a sua vida por amor a Jesus, ao Evangelho, à Igreja. Um grande rei da França que exerceu o seu reinado com misericórdia e justiça. E a nossa diocese aqui em Mato Grosso, a diocese de São Luís de Cáceres, é dedicada a este santo São Luís de França, que ele interceda por toda a nossa igreja diocesana. E no Evangelho, Jesus faz duras críticas aos mestres da lei e os fariseus, porque exigiam demais do povo, exigiam demais a observância das leis externas, em detrimento aos valores morais e importantes do ser humano, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus os chama de hipócritas, porque não limpa o exterior, limpa, purifica, cuidam bem do que é externo, mas o interior só há falsidade, engano e mentiras. Eles são cegos que só conseguem ver, são cegos que veem, mas veem somente as coisas materiais. Não conseguem ver, são cegos para os olhos, para a beleza da alma e de Deus. Também é um alerta para nós. Se estamos dando mais valor às coisas exteriores ou aquelas coisas que edificam, que fazem a nossa vida ser mais santa e digna. Peçamos a este santo que celebramos no dia 25, São Luís de França, que nos ajude a viver com um coração penitente e alegre, procurando sempre agradar a Deus, purificando o nosso interior. Na quarta-feira, no dia 26, Jesus faz no Evangelho novas críticas aos mestres da lei e os fariseus. Chamam-os de sepulcros caiados, ou seja, imaginemos aquelas catatumbas lindas por fora, mas por dentro existe ali a podridão, os vermes,
e os ossos, mas por fora é uma coisa bonita. Assim também Jesus compara aos fariseus e mestres da lei. Na frente das pessoas, das autoridades, são educados, religiosos, aparentam uma grande perfeição, mas no seu coração, no seu interior, no seu sepulcro, está cheio de enganos, de hipocrisias, de injustiça e mentiras. Devemos procurar sempre a sinceridade entre o que somos, entre aquilo que falamos e vivemos. Ser verdadeiros na caridade. Guiar o povo de Deus, guiar a nossa vida na verdade, por mais dura que seja. Não baixar a cabeça diante do mal, da injustiça e dos poderosos para agradar aos homens, não primeiramente agradar a Deus. E para isso requer a conversão do nosso coração. Conversão significa um olhar interior para o nosso sepulcro, do nosso coração, limpá-lo de todas as podridões e assim procurar a graça de Deus, a graça da salvação. Que Deus, que Jesus nos ajude a ter um coração arrependido, a ser pessoas sinceras, pessoas que agradam a Deus. Na quinta-feira, Jesus faz um alerta que cabe bem para os nossos dias de hoje. Ficai atentos, porque não sabem em que dia virá o Senhor. Temos na nossa teologia o mistério da parousia, na qual o Senhor virá a sua segunda vez, na sua glória com os anjos, manifestando assim o seu poder e a sua realeza definitivamente. Mas Jesus também vem a nós na morte. É o primeiro encontro que temos face a face com Deus. Ela é um mistério. A morte não tem aviso prévio. Por isso que Jesus nos diz: ficai atentos, porque não sabem em que dia virá o Senhor. Estar atento é estar em oração e vigilância, estar no caminho de Deus. Jesus nos diz no Evangelho: ficai preparados, porque não sabemos. Assim como se soubéssemos a hora que iríamos morrer, a hora que um ladrão entraria na nossa casa, nós estaríamos preparados. Também devemos estar preparados para o encontro com o Senhor. Este primeiro encontro, o encontro pós-morte. A nossa salvação depende da graça de Deus, mas também da nossa conversão. E por falar em conversão, nesse dia 27, não tem como não lembrarmos daquela mãe que intercedeu pela conversão de seu filho. Estou falando de Santa Mônica. 32 anos rezando a Deus para que seu filho mudasse de vida, para que voltasse ao encontro do Pai. E assim, após esse tempo de oração, de perseverança, de não desistir de orar, de rezar, Deus concedeu a ela a graça de ver seu filho se tornar um bispo da igreja, se tornar um filho de volta ao braço do Pai. É um exemplo de intercessão para nós. Que Santa Mônica nos ajude também a ficar atentos à nossa vida, procurar sempre nos converter e voltar ao caminho do Senhor, que ela interceda por nós pecadores. Na sexta-feira, no dia 28, Jesus fala novamente no Evangelho a importância da vigilância e da conversão para a nossa salvação. Ele nos conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, que esperava a vinda do noivo. Este noivo é Jesus,
as virgens prudentes e imprudentes representa cada um de nós cristãos. As prudentes são aquelas que estão vigilantes, com óleo na mão, estão na espera do seu Senhor. E as imprudentes, aquela que não se preocupa com a sua vida, não se preocupa com a chegada do noivo. E Jesus, quando chega, ele abre a porta, as prudentes entram e aquelas imprudentes vão atrás do óleo, mas não há tempo. Assim também é o céu. Quando Jesus nos chama, não há muito tempo para arrependermos. Por isso, enquanto temos vida, deveremos sempre buscar o arrependimento, sempre buscar a confissão, sempre buscar a Eucaristia, sempre estar preparados na vigilância, na oração. E que triste ouvir no fim da nossa vida, o que Jesus disse àquelas 5 virgens imprudentes: não vos conheço. Quanto tempo nós passamos com o Senhor. E Jesus no final dizer: não vos conheço. Portanto, ficamos vigilantes na oração, pois não sabemos qual será o dia e a hora da nossa morte. E ontem, como celebramos na quinta a memória de Santa Mônica, na sexta, no dia 28, celebramos a conversão, a vida de Santo Agostinho, o bispo de Hipona, um grande intelectual erudito, mas de um coração profundo de amor a Deus, um coração que buscava a verdade e a encontrou após muitos anos. E quando a encontrou, não a largou mais e morreu com o coração entregue nas mãos a Deus, confiando a sua vida ao mistério da Trindade. Um grande escritor sobre a Trindade, um dos maiores. Mas esse grande poder intelectual, essa sabedoria, provinha da busca da verdade, da busca de Deus. E com a ajuda da sua mãe, com a intercessão de Santa Mônica, ele conseguiu. Que Santo Agostinho, Santa Mônica interceda por nós. No sábado, a igreja relembra a memória do martírio de João Batista. O Evangelho revela a causa da decapitação, da morte de São João. Primeiro, ele começa denunciando a imoralidade de Herodes com a sua cunhada. Não é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Herodes tinha medo de João Batista porque era um homem justo e santo, mas Herodíades queria a morte de João e assim conseguiu seduzir o rei usando a sua filha como fantoche. E diante de Herodes, a filha de Herodíades dançou e ele se encantou tanto que fez um juramento: eu te dou a metade do meu reino, tudo o que pedires eu te concederei. A jovem vai e pergunta à mãe, e a mãe diz: a cabeça de João Batista. Como Herodes não podia negar, porque tinha feito a sua promessa, o seu juramento diante dos homens, trouxeram depois a cabeça de João Batista num prato. O exemplo para nós é o seguinte: primeiramente, não ter medo de ser justo, de ser santo, de dizer a verdade, mesmo que percamos a cabeça, mas ganharemos o céu. Segundo, ter cuidado com as belezas, as insinuações do mal, do inimigo, do pecado, que podemos nos dedicar totalmente, entregar totalmente à vida de pecado, assim como Herodes se entregou e fez um juramento. E por último, cuidado com as promessas, com os juramentos falsos. Sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus e também diante dos homens. E por fim, caríssimo, o fio condutor
desta 21ª semana do tempo comum é a vigilância, a oração e a conversão. Jesus nos chama a viver atento à nossa vida, a procurar sempre estar no caminho de Deus, afastar do mal e fazer o bem. Esta é a mensagem. Vigilância, pois não sabemos a hora da nossa morte. Oração, para termos intimidade com Deus, e a conversão para nos tornarmos santos. E assim, aos exemplos dos santos evangelhos e da intercessão dos grandes santos que celebramos nesta semana, Deus os abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.